Olá, muito boa noite para todo mundo. Tendo chegado agora lá do fundo do sertão para participar desta grande comemoração, a comitiva do Terra Viva DBO na TV começa essa função festiva e especial, desejando que este Natal seja mais feliz ainda do que a companheirada planejou, sonhou e sempre quis. Que a lida seja leve, a dificuldade seja breve e as amizades eternas. E que a gente tenha pernas para continuar tocando a nossa boiada na estrada da vida. E na intenção de fazer um programa diferente para festejar essa ocasião, a gente aproveita para sair da nossa receita costumeira e para passar o ano na peneira, fazendo uma reflexão a respeito de como foi vencida a nossa lida boiadeira neste 2021 que está nas suas horas derradeiras. Num ano de forte aperto para todo mundo na cadeia produtiva da pecuária brasileira, quem teve de enfrentar uma trapeira dobrada foi o setor de nutrição animal, por conta da disparada no custo de produção, especialmente no caso dos grãos, que são a base da alimentação da boiada. Pois então, para saber como é que foi que o povo fez para voltear a dificuldade sem levar prejuízo, nem deixar de atender a precisão do freguês, eu conversei com o zootecnista Juliano Sabella, diretor de marketing da DSM Tortuga. Aprecie a nossa prosa. Juliano, falando assim, no geral, como é que foi o ano de 2021 para o setor de alimentação e nutrição animal? Bom, foi um ano de muito desafio, né? A gente teve elevações de preço de arroba, elevação de preço do leite pago ao produtor, né? Mas, ao mesmo tempo, teve uma pressão de custo muito alto também, né? Puxado da maioria dos insumos, principalmente quando a gente olha em grãos, né? Mas foi um ano positivo. As exportações aumentaram, isso, né, garantiu o bom preço da arroba. Claro que a gente teve aí um soluço na época dos 2 casos atípicos de vaca louca, ainda não reabriu a exportação, mas isso é coisa de tempo, né? A gente espera que isso retome, mas o preço do boi já retomou. E quando a gente fala do leite, a gente teve um aumento de consumo e as perspectivas são melhores ainda, né? Com o reaquecimento da economia, o consumo de leite e derivados acaba acompanhando. Agora, como é que o setor enfrentou esse altíssimo aumento no custo de produção e dos insumos principais usados na atividade, Juliano? O produtor, ele começou a investir mais em tecnologia, então a gente percebe o produtor buscando novas tecnologias de manejo e também de nutrição, buscando aumentar a produtividade, né? Quando você tem um aumento de custo de produção, você tem que produzir mais com aqueles mesmos recursos para diminuir o custo do litro de leite ou do quilo de carne produzido, né? Então o produtor investiu mais em tecnologia, né? O maior preço da arroba e do leite fez com que ele também conseguisse manter a produtividade e se equilibrar mesmo com a pressão de custo. Então foi um ano bom para o produtor também, né, que se tecnificou, que foi atrás de novas tecnologias e que conseguiu incremento de produtividade. De uma certa forma, a gente pode dizer que, mais uma vez, o 2021 confirmou que produtividade é o único caminho para o futuro para o pecuarista brasileiro, tanto no leite quanto no corte. Com certeza, né? Produtividade é o drive principal, porque os recursos são cada vez mais escassos, os recursos vão aumentando de preço, né? E ser mais eficiente é questão de sobrevivência em qualquer tipo de negócio, né? Não só na pecuária. Ô Juliano, como é que a gente explica o forte crescimento do confinamento no Brasil na temporada de 2021? Bom, o confinamento cresceu muito impulsionado pela exportação, né? A gente teve aí um crescimento de cerca de 2% no número de animais confinados e esse crescimento seria maior ainda se a gente não tivesse o embargo da China, né, nesse finalzinho de ano, né? Porque muitos confinadores que ainda iam fechar mais animais desistiram disso, alguns acabaram soltando animais que estavam confinados e isso reduziu um pouco o crescimento. Mas mesmo assim a gente teve 2% de crescimento de número de animais confinados em relação a 2020. Agora, como é que o sistema PAG, né, que vocês lançaram esse ano, como é que esse sistema ajudou o confinador a passar por esse tropeço aí que foi a suspensão das exportações para a China?
Muito bom, né? O pecuarista que adotou o pago, lá quando a gente lançou, no meio do ano, ele garantiu, né, o custo dele de produção, né? Alguns produtores não quiseram aderir, achando que a arroba só ia subir, né? E o pago vem exatamente para isso, para garantir o custo de produção do produtor. Então, o pecuarista que lá em junho, julho, fechou para, né, os insumos dele, baseado no preço de arroba de setembro, de outubro, ele teve uma grande vantagem, né? Teve gente que teve 20% aí de bonificação de produtos, porque fechou na hora certa, né? Onde a gente tinha estimativa de preço da arroba alto, e com um caso que ninguém esperava, que foi o embargo da China por causa dos casos atípicos de vaca louca, a arroba chegou a 260. Então a gente teve produtor que teve esses 20%, né, de bonificação para outra compra. E é para isso que vem o pago, né, para te proteger do imprevisto, né? Então o produtor que adotou ganhou, gostou e vai repetir, claro, porque o pago é um seguro para que o produtor tenha maior previsibilidade no seu custo de produção, pagando os insumos, né, com a moeda dele, que é a arroba. Essa seria a grande lição que a pecuária brasileira em geral tira do episódio da suspensão das exportações para a China? Com certeza, a grande lição que a gente tem que tirar é a flexibilidade, né? O produtor tem que ter velocidade para se adaptar dentro de um imprevisto como esse. Ninguém imaginava, né? E citando até o exemplo do pago, a gente teve muito produtor que consultou e na hora de fechar falou assim, não, a arroba só vai subir, eu não preciso me garantir. Né? Teve muita consulta desse sentido e quando a gente faz um seguro, claro que a gente não quer precisar usar o seguro, mas a gente faz para não usar. Mas se precisar, a gente está garantido. Né? Então, ter flexibilidade e usar essas ferramentas que garantam o custo do produtor é essencial. Né? Só dorme preocupado quem quer. Agora, o grande desafio do confinamento brasileiro é se tornar mais sustentável, né? E vocês têm uma grande novidade em relação a isso, né? Como é que essa novidade, quando é que ela vai estar à disposição do pecuarista brasileiro? Nós lançamos o Bovaer, que é um aditivo nutricional, né, que a gente coloca na dieta dos animais, tanto de corte como de leite, e ele vai reduzir a emissão de metano dos animais. Né? Ele age no rumen do animal e vai reduzir essa emissão. E foram 12 anos para desenvolver esse produto. Durante esses 12 anos foram feitas 48 pesquisas em 13 países diferentes, né? E as pesquisas mostraram uma redução de 30% a 90% da emissão de metano para os animais. Né? Então, no nosso compromisso na COP, que é reduzir de 30% a emissão de metano do país, né? Esse aditivo já consegue fazer com que a gente não precise ter nenhum prejuízo de reduzir rebanho, nada, e sim diminuir o impacto do metano que vem do processo natural de digestão dos bovinos. Né? A grande preocupação do pecuarista sempre que surge um produto novo é o custo desse produto, né? Qual é a conta que o pecuarista deve fazer para saber se isso efetivamente vai ser vantajoso para ele? Esse produto, ele não tem nenhum benefício zootécnico para o animal. Ele não vai ganhar mais peso, não vai produzir mais leite. Ele realmente vai só na emissão de metano. E o produtor, na verdade, vai se beneficiar dessa cadeia que ainda está nascendo, né? Que são dos créditos de carbono, do pagamento de serviço ambiental. Então, uma coisa que está se consolidando ainda no mercado, né? Como o produtor vai ter o retorno desse investimento, né, em sustentabilidade e menor impacto ambiental. Tendo a precisão de fazer um intervalo ligeiro na nossa falação, para o pessoal da televisão poder apresentar as mensagens dos nossos parceiros comerciais, a gente pede licença dos companheiros e sai de banda só por um instante, mas volta em seguida para tocar adiante esta lida. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda.
DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. E estamos de volta e, conforme tinha sido combinado, o serviço será recomeçado com a apresentação de um resumo do noticiário sobre os rumos que estão sendo tomados pelo mercado dos insumos pecuários de maior precisão numa fazenda de gado. E hoje nós vamos falar um pouquinho da cultura do trigo aqui no mercado brasileiro, cultura que chegou à fase final de colheita. Com relação à colheita de trigo aqui no Brasil, nós tivemos entre os meses de setembro e novembro um aumento das chuvas em importantes regiões produtoras, com destaque ao sul do país, que levaram a uma redução na produtividade e, por consequência, uma redução na produção nacional, a despeito aí da área que cresceu 16,3% com relação à safra em 2020. Puxando para a questão da produção, apesar dessa revisão para baixo no último relatório disponibilizado pela Conab, nós devemos ter uma safra recorde aqui no mercado brasileiro, falando aí de algo em torno de 7,8 milhões de toneladas de trigo na temporada 2021. Apesar disso, com relação aos estoques de passagem, que já vinham baixos no último ano e tinham a expectativa de um aumento bem importante, quase um aumento de 10 vezes com relação ao estoque de passagem para a temporada de 2021, essa expectativa inicial ela foi revisada pela Conab, saindo aí de 1,09 milhão de toneladas de trigo estimadas ali no relatório de outubro, o primeiro relatório para a safra brasileira de grãos na temporada atual, sendo revisado hoje para algo em torno de 409,9 mil toneladas de trigo com relação ao estoque de passagem para a atual temporada. Por fim, esse estoque de passagem, além da questão da produção afetada, igual eu comentei, também foi influenciado por uma expectativa de aumento das exportações brasileiras, que saíram de 900 mil toneladas para 1,2 milhão de toneladas na atual temporada, e também ao consumo doméstico, que deve aumentar aí de 2,3 milhões de toneladas para 12,6 milhões. Então, todos esses fatores, queda na produção, aumento nas exportações e no consumo doméstico, levaram à expectativa de um estoque de passagem menor com relação ao trigo para a atual temporada, apesar aí de uma produção recorde no mercado brasileiro. Bom, pessoal, por hoje é isso. Obrigado a todos e até a próxima. Todo ano o Brasil sempre fica entre os 3 ou 4 maiores produtores de leite do mundo, mas mesmo sendo campeão na questão da quantidade, é verdade verdadeira mesmo que a gente ainda tem chão para andar no caso da qualidade da nossa produção. Pois então, para ajudar o fazendeiro a avançar mais ligeiro nesse trieiro, o IZ, que é o Instituto de Zootecnia da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, ajuntou numa publicação técnica a orientação básica carecida para o vivente poder entregar na usina uma produção de qualidade garantida. Acompanhe na reportagem. A publicação faz parte do Programa de Entregas Tecnológicas do Governo do Estado de São Paulo e tem como objetivo apresentar informações práticas, que são resultado de 9 anos de pesquisas do Instituto de Zootecnia para a melhoria do leite e, consequentemente, da renda desses produtores. A gente só estava monitorando. Só que aí depois muitos produtores vinham falar, como que eu posso melhorar, o que eu tenho que fazer? Então, o que a gente começou a fazer? Tentar relacionar características de cada propriedade, de cada produtor de vacas, com a qualidade do leite. Então, quais as características que aquela propriedade que é boa tem e que são antagônicas ou diferentes dos produtores que têm baixa qualidade. Então, a gente comparou as propriedades melhores e as propriedades que têm um desempenho, não vou falar as piores, mas a que tem um desempenho que merece um pouco mais de atenção para melhorar. Então, aí a gente conseguiu nessas dicas. Os pesquisadores do Instituto destacam que, se o produtor seguir essas orientações, estará alinhado com a Instrução Normativa 76 do Ministério da Agricultura e terá um produto de boa qualidade, aumento de produção e rentabilidade. As dicas abrangem desde características fundamentais das instalações, assim como boas práticas de higiene. A primeira delas é voltada para as instalações. Já a segunda, para os equipamentos de ordenha. Em terceiro lugar, temos a rotina de ordenha. A quarta orientação traz a limpeza de tetos e teste da caneca.
A gente viu muito problema de higiene e de mastite, então a gente coloca aqui o teste da caneca, que é um teste barato, rápido, que tem que fazer em todas as vacas, tem que fazer em todas as ordenhas, então assim, custa só o custo da caneca, você entendeu? Então não tem custo de reagente, ele é direto, tá? Então é visível, né, a gente acompanhar o leite. Então a gente recomenda o teste da caneca, de todos os relatórios, porque todos os produtores participantes nesses 9 anos, todos receberam as recomendações, e essa foi a recomendação que eu mais repeti e mais procurei divulgar. A quinta é o pré-dipping, que é importante para eliminar as bactérias presentes na pele do teto. Na sexta dica, temos o pós-dipping, procedimento que ajuda na prevenção da mastite contagiosa. A sétima fala sobre a filtração do leite. Já em oitavo lugar, a publicação traz orientações sobre o resfriamento imediato do leite. Na penúltima posição, o destaque é para a limpeza, sanitização e manutenção do tanque de resfriamento. E por fim, mas não menos importante, a 10ª dica traz a prática de registros. A que a gente mais teve dificuldade foi registro, sabe? Das pessoas registrarem a propriedade. No sentido, quanto produziu de leite, qual a idade daquela vaca, quando que ela pariu. Então, assim, registrar é uma coisa simples, uma agenda, um caderno, você entendeu? Fazer uma ficha no computador, qualquer coisa. Todas as dicas estão detalhadas na publicação que pode ser acessada gratuitamente no site do Instituto de Zootecnia, no iz.sp.gov.br. O canto recortado do sabiá do peito alaranjado anunciou que a boiada já está chegada na porteira da ramada, que vem a ser a metade do caminho para o Arraial do Espraiadinho. E neste ponto a gente faz uma parada ligeira para retomar em instantes a nossa lida faladeira. De certo que a gente vê isso com estranheza, né? Mas tem coisas que a natureza faz por engano. E o vivente tem de ficar pelejando para mudar até conseguir consertar. Foi este o caso acontecido com o Érico, que, tendo desde menino vontade e vocação para trabalhar com roça e criação, acabou sendo mandado pelo destino para morar na cidade. Mas com a ajuda do pessoal do Senar, hoje está no sertão, de braço dado com a felicidade, produzindo queijos e vinhos no município de Cabreúva, aqui no estado de São Paulo. Veja aí como é que foi essa história. São 5 da manhã e Érico já está de pé. O leiteiro Vitor também. É hora da primeira ordenha do dia nesta propriedade, mas este universo ainda é novo para o Érico. Formado em administração, ele largou o emprego de anos numa multinacional em Munique, na Alemanha, para viver outras experiências. E quando essa vontade apareceu, ele foi planejando o futuro. Por alguns meses, trabalhou em queijarias na Europa e numa vinícola na Argentina. Foi sempre produtores que eu entrava em contato, eu me apresentava, mandava uma carta de apresentação e perguntava se eu poderia ir lá, oferecer meu trabalho em troca de cama, comida e aprendizado, conhecimento. Em 2016, o Érico decidiu voltar ao Brasil e passou a morar aqui no sítio. Começou fazendo queijos, comprava leite de um vizinho. Com o tempo, ele foi adquirindo vacas e ampliando o projeto da vida no campo. Em 2020, com as uvas já crescidas, veio o primeiro vinho. Érico quer oferecer para os visitantes produtos que gosta de saborear. Além de queijos e uvas, a propriedade tem oliveiras, que em breve darão frutos. Quando a gente estiver com tudo isso funcionando aqui, você pode sentar, você vai comer o pão feito aqui, com a manteiga feita aqui, tomando vinho feito aqui, com o azeite feito aqui, com os queijos feitos aqui. Eu acho que é muito bacana você poder estar no ambiente onde é produzido e poder comer toda essa variedade, né, de produtos. O vinho é envasado numa cidade vizinha, mas os queijos saem daqui. São 6 tipos. A queijaria é comandada por Amanda, que adora ouvir as histórias de Érico no exterior. Ele conta sobre a Alemanha, que ele ficou um tempo lá na Alemanha, e na fazenda onde ele vivia, a fazenda era administrada por famílias. E essas famílias viviam em comunhão. Cada um fazia a sua parte e a fazenda funcionava. Quando o Érico fala isso
e diz que quer trazer isso para o sítio, eu fico encantada, porque ele traz e tudo funciona, sabe? Tudo se encaixa. No dia a dia, Érico tem a companhia do pai, que comprou o sítio pensando na aposentadoria. Apesar de ter gostado da proposta de tornar a propriedade lucrativa e transformá-la num ponto turístico, Elec confessa que ficou assustado quando o filho avisou que havia pedido demissão da multinacional. Era o sonho dele, né? Só que aí nesse meio do caminho ele mudou de sonho, né? E agora foi um choque, né? Assim, quando ele falou que ia pedir as contas. Passado o susto, Elec embarcou no outro sonho do filho, de ter uma vida diferente. Com formação em engenharia elétrica, Elec sabia que precisava de conhecimento para fazer o projeto dar certo. E os dois foram atrás de capacitação. No Senar eu fiz curso de agricultura, de adubação, curso de criação de bovina, né, administração rural. Eu acho que dá mais segurança, né? Quando eu vim para cá, eu fiz curso das coisas que eu não sabia. Então, fiz curso de pecuária leiteira, eu fiz curso de inseminação, eu fiz curso de formiga cortadeira, né, que é um problema quando você está plantando uvas, oliveiras, né? Então, eu sou administrador. Eu consigo, né, entender a propriedade, como ela funciona, e na parte técnica eu busco conhecimento com quem sabe. Nós do Senar vemos como importante essa busca pelo conhecimento, porque isso faz com que ele tenha menos prejuízo nas atividades dele. Isso agrega valor ao trabalho, dá continuidade na gestão do Senar em estar capacitando as pessoas no campo e serve de exemplo para os produtores da região. Aos poucos, o projeto do Érico vai ganhando força e ele não se arrepende da mudança. Está realizado com um novo caminho que decidiu trilhar. É dono da própria trajetória. Agora que a gente começou a ter o retorno financeiro, um pouquinho de retorno financeiro de todo esse trabalho que a gente fez, né? Isso dá um pouco de alívio, mas eu sou super realizado com o que a gente fez, com a equipe que a gente montou, com os produtos que a gente desenvolveu. Eu sou muito feliz. E conforme os companheiros e companheiras já têm ciência e sabedência, sendo este programa gravado com antecedência e estando o mercado parado, a gente vai ficar devendo o noticiário e o comentário a respeito da evolução da negociação com o boi gordo e do movimento na praça. De modo então que, para arrematar a função, falta só a nossa mensagem de encerramento. Vai ouvindo. Era só uma capelinha pequenininha, escondidinha no pé da Serra Geral. Mas naquela véspera de Natal, parecia que não era só a nossa freguesia, e sim a terra inteira que estava juntada ali, numa misturança de felicidade e alegria. Os velhos, os moços e as crianças cantando e celebrando o renascimento da nossa esperança e da nossa certeza de poder fazer uma grande mudança, para acabar com a tristeza, a fome e a pobreza, para a gente morar num mundo novo, onde a amizade seja parceira da solidariedade, para o povo todo poder ter e experimentar a verdadeira felicidade. E assim a gente vai chegando ao fim desta nossa empreitada muito especial de véspera do Natal e já vai fazendo a retirada na direção do terreiro enfeitado, onde os companheiros já estão com as violas afinadas para celebrar até o romper da madrugada a alegria de poder dividir a nossa lida e a nossa vida com os amigos de todas as freguesias do sertão e da cidade. E o Terra Viva DBO na TV volta na segunda-feira, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um grande abraço, um Natal cheio de felicidade para todo mundo e até lá então.